Porque se Jesus vem até nós, ele espera de cada um de nós 5 compromissos. E eu quero delimitar com vocês agora quais são esses 5 compromissos que nós podemos assumir por ocasião do Natal. Comamos as nossas rabanadas. Troquemos os nossos presentes. Isso faz parte da convivência. Isso faz parte da festividade. Mas assumamos o compromisso de amar mais, de fazer curvas de ternura com as pessoas. Porque o primeiro compromisso que nós temos com Jesus, a água que nos traz a vida, é o amor. Ele nos diz em João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então, na noite do dia 24 para o dia 25, que nós, na nossa prece, na nossa oração, porque não há Natal sem oração, não há Natal sem agradecimento, que nós possamos, Senhor, ensine-me a amar mais. Ensine-me a olhar para as pessoas como irmãs. Ensine-me a julgar menos, porque o amor de Jesus é um amor diferente. Sobre amor, Moisés já falava. Concordam comigo? Vamos lembrar? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus veio trazer de diferente, então, com relação ao amor? Se Moisés já falava no amor a Deus e no amor ao semelhante. Que nós possamos volver ao Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 44. E fica como dever de casa, porque o verbo está no imperativo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem por aqueles que vos caluniam. Orai por aqueles que vos perseguem. Vejam, Jesus nos pede amar os inimigos. Amar aquele que torce por um time diferente do meu, amar aquele que tem uma opinião política diferente da minha. E nós viemos de um processo eleitoral recente, onde as pessoas brigam porque uns são de esquerda, outros são de direita. Nós viemos de processos sociais onde as pessoas ainda brigam, notem, século XXI, pela cor da sua pele. Porque uns se acham supremacistas brancos em detrimento dos seus irmãos negros. Notem que as pessoas ainda brigam por questões de religião. Porque uns acham que, se eu sou protestante, você que não tem religião está relegado ao fogo do inferno. Porque Jesus nos pede para amar o diferente, para amar aquele que nós consideremos os nossos adversários. Essa é a proposta de Jesus, acabar com as diferenças, acabar com os grupos. Ah, Rafael, quer dizer que nós vamos uniformizar as pessoas? Todo mundo vai começar a pensar igual? Não. As pessoas são diferentes e nós vivemos dentro de uma pluralidade. A proposta de amar o nosso inimigo é respeitar da forma que ele é. Não querer que ele se torne igual a mim. Evitar a vingança, evitar as divisões, a formação dos grupos. Amar a pessoa que eu considero meu adversário é ter para com ela uma relação de amizade, uma relação de respeito e acabar com essas brigas, acabar com essas coisas que enchem as redes sociais e nós não chegamos a lugar nenhum. É pensar que nós podemos nos unir naquilo que é comum e deixar de lado as nossas divergências. Na noite do Natal, então, que nós possamos pedir a Jesus, ó Senhor, ensina-nos a amar, como tu nos ensinaste no Sermão da Montanha, a amar os inimigos. E que nós possamos nos lembrar, mas aquele fulano que vota diferente de mim, me ajude a aproximar dele. Mas aquele fulano que eu não tolero porque ele é um chato, pensar que tem muita gente que também me considera chato e que faz o maior esforço por conviver comigo. É pensar naquela pessoa, mas fulano é um depravado. Bom, isso é problema dele, não é problema meu. Eu posso estar com ele, ter uma
um relacionamento respeitoso, sem ficar o tempo inteiro apontando o dedo em riste. Porque notem, quando eu aponto o dedo em riste para alguém, é um para lá e 3 para cá. E esse daqui é porque só Deus é que sabe de tudo. Então, na nossa prece natalina ao Mestre, dai-me o amor, ensina-me a amar, ensina-me a aproximar das pessoas que a minha forma equivocada de viver a vida tem me distanciado. Ensina-me a lidar com as pessoas não como adversárias, mas como pessoas que pensam diferente de mim, porque têm as suas individualidades e que eu possa convergir naquilo que é comum e deixar aquilo que é divergência. Porque divergência, olha, muitas vezes nós somos casados 30 anos com a mesma pessoa. Nós concordamos em tudo? Não. Mas nós conseguimos manter a saúde e a alegria do casamento? Conseguimos. Qual é o segredo? Convergir naquilo que é comum, conversar naquilo que não é, concordamos, e saber cada um ceder um pouco. Esse é o segredo. Essa a nossa proposta. E quando estivermos naquela nossa prece natalina, possamos nos lembrar de um segundo compromisso nosso com Jesus, o compromisso de perdoar. Porque Jesus disse a Pedro, lá no capítulo 18 de Mateus, versículos 21 a 22, quando Pedro lhe indagou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ao que Jesus lhe responde: não te digo apenas 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. E o que representa a expressão idiomática hebraica 70 vezes 7? Ah, Rafael, isso é fácil. Eu multiplico 70 vezes 7, dá 490 vezes. Pé, resposta errada. Porque, em sendo uma expressão idiomática, quer dizer infinitas vezes. Nós devemos perdoar as pessoas infinitas vezes, porque o perdão ele é libertador. Porque o perdão faz bem para aquele que perdoa. A pessoa que nos agrediu, a pessoa que nos maltratou, a pessoa que errou, ela terá que arcar com as consequências dos seus atos. Agora, quando eu perdoo, eu me elevo. Eu adquiro saúde, eu adquiro alegria, eu adquiro a paz. Pensemos nisso. Pensemos que quando Jesus nos ensinou a orar, a oração dominical, também no Sermão da Montanha, ele nos ensinou: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É uma via de mão dupla. É um caminho onde Deus nos perdoa, assim como eu perdoo aqueles que nos têm ofendido. Então, paremos de guardar ressentimentos. Paremos de guardar mágoas, porque diz o escritor inglês William Shakespeare que quando guardamos mágoa, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa adoeça. Ou seja, quem adoece somos nós. Quem fica doente somos nós. A ausência de perdão, diz-nos a ciência moderna, é vetor de cânceres, é vetor de gastrites, é vetor das mais variadas doenças do nosso corpo físico. E o contrário, o perdão é libertador. O perdão nos traz saúde, rigidez orgânica. E a outra pessoa, Rafael, eu estou libertando ela? Não. A outra pessoa terá que arcar com as consequências dos seus atos. Como nos diz a escritora gospel norte-americana Stormy O'Martin, o perdão não faz a outra pessoa correta, o perdão te faz livre. Então, naquela oração, Pai, ensina-me a amar, ensina-me também a perdoar. E que nós possamos ir lembrando os nomes. A sogra eu lembrei de propósito, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com as sogras. Mas lembremos daqueles que durante este ano me fizeram mal. E nós possamos ir diluindo a mágoa, diluindo o ressentimento e nos liberando desse tóxico. Que nós possamos perdoar o nosso vizinho, perdoar o nosso filho, abraçar, se não possível, de perto, abraçar de longe, conversar com as pessoas, eximindo ela das culpas. Porque ninguém tem culpa de nada. Tudo que vem até nós é para o nosso crescimento, é para o nosso bem-estar.
é para o nosso alevantamento. E outra, eu vejo espíritas falando tão só da necessidade de nós perdoarmos, mas também nós temos necessidade de pedir perdão, porque erramos muitas vezes, porque agredimos muito as pessoas. E eu me dou conta, aqui dentro do meu lar, porque quantas são as vezes que eu, mesmo sem saber, mesmo sem querer, eu faço uma coisa que a minha esposa não gosta, mas eu não deixo passar uma única noite sem deitar ao lado dela e dizer: Gabi, é o nome dela, eu te amo. E eu já começo dizendo eu te amo para poder amansar a fera. Olha, eu falei de uma forma equivocada com você hoje. Eu falei de uma forma rude, você me perdoa? E o perdão surge, o perdão flui. A grande dificuldade é que as pessoas costumam agir assim: olha, eu não vou dar o primeiro passo, mas alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa fazer o exercício da aproximação. Nós que somos os espíritas, nós que agasalhamos Jesus no coração, é chegado o Natal. Aproxime-se da pessoa. Aproxime-se da pessoa e peça perdão, faça as pazes com ela enquanto ainda estamos no caminho. É a proposta de Jesus no seu evangelho. Amor, perdão, terceira proposta, desapegar dos bens materiais. Porque nós ainda estamos tão apegados às coisas. Nós podemos ter as coisas, só não podemos deixar que as coisas nos tenham. Conseguiram compreender? Porque há muitos religiosos que acham que desapego dos bens materiais é renúncia. Não foi isso que Jesus disse. Quando ele anunciou o Sermão da Montanha, ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça. A palavra é primeiro, não é tão somente, porque nós precisamos das coisas. Precisamos do dinheiro para pagar as contas, eu preciso do dinheiro para comprar a mamadeira, o leite para fazer a mamadeira da minha filha. O que eu não posso é achar que o dinheiro é o mais importante. O que eu não posso é achar que o carro que me leva para o trabalho é o mais importante, ou que o salário que eu recebo é o mais importante, porque não é. O mais importante somos nós. É o bem que eu faço, é os amigos que eu conquisto, são as curvas de amorosidade que eu faço com as pessoas. Me acompanhem nas minhas mãos. Duas. Quais são os nossos valores? Aquilo que eu tenho ou aquilo que eu sou? Porque é essa dicotomia que muitas vezes as pessoas se encontram, valorizando o ter. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro na conta bancária. Aí veio um pequeno vírus, invisível a olho humano, para que muitas fortunas se dilapidassem, para que grandes projeções econômicas precisassem ser refeitas. Qual a lição? Eu sou espírito imortal. Quando eu coloco a minha alegria, o meu coração nas coisas, quando as coisas se perdem, eu me perco junto. Mas quando eu valorizo o que eu sou, o espírito, o bem que eu faço, as coisas que eu aprendo, os amigos que eu granjeio, pode vir vírus, pode vir tempestade, pode vir o que vier. O máximo que pode acontecer é eu desencarnar. Mas é apenas uma desencarnação orgânica, porque eu continuo vivendo. Ah, Rafael, mas e as 180 mil pessoas que desencarnaram no Brasil? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós um dia também desencarnaremos. E aqui eu não estou deixando de ter a devida compaixão por aqueles que desencarnaram, nem pelos familiares que continuam nas lutas do mundo. Pelo contrário, eu me solidarizo com todo mundo. Mas o aprendizado espírita vem nos dizer da imortalidade. Ninguém morre. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um relógio. Perder, a gente perde um celular. As pessoas se afastam temporariamente de nós. Então, quando alguém desencarna, nós teremos aquela dor, é normal, mas não podemos transformar a dor saudade em dor revolta, porque nós iremos nos reencontrar. Eu um dia também desencarnarei e nos encontraremos no lar espiritual, na nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa não é aqui em Niterói, não é aí em Aracaju. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Então,
desapeguemo-nos das coisas. Usemos as coisas, mas sem deixar que elas sejam grilhões, algemas. Quarta proposta, combater a hipocrisia. Porque também em Mateus, Jesus teve a ocasião de dizer assim: é curioso, porque as pessoas muitas vezes me honram com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. E observemos qual tem sido a postura de muitos religiosos. As pessoas acham que ser cristão é somente estar dentro da igreja, dentro da casa espírita, é conhecer o livro dos espíritos, é conhecer a Bíblia, é decorar os salmos. Não. Ser cristão não é um compromisso com a crença, não é um compromisso com a religião, é um compromisso com a conduta, é um compromisso com as atitudes, porque não importa eu tão somente falar, eu preciso fazer, eu preciso agir. Não por outra razão, a doutrina espírita nos coloca como sua máxima: fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo. Uma vez perguntaram a Francisco Cândido Xavier: por que você é espírita? E daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, ele respondeu: bom, porque Kardec escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E não escreveu fora do espiritismo. Porque se assim fosse escrito, eu teria ido por um caminho diferente. Então, notem, não adianta eu saber todas as questões do Livro dos Espíritos, andar com camisas dizendo da minha fé, brigar por ela fazendo proselitismo. O que o Espiritismo espera de nós são as condutas, é a transformação moral, são os esforços por vencer as más tendências, as más inclinações. Nós não estamos no mundo para combater as outras pessoas, para ficar brigando por crenças. Nós estamos no mundo para sermos homens de bem, para termos esse compromisso com Jesus através de atitudes. Por isso, em a questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec, talvez numa das questões mais bonitas do Livro dos Espíritos, ele assim perguntou: dentre todas as religiões, e aqui poderíamos colocar o judaísmo, o islamismo, o catolicismo, as crenças protestantes, qual delas mais se aproxima de Jesus? E a resposta dos bons espíritos foi: aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Aquela que mais se aproximar da proposta da caridade. Essa a melhor religião. Ou seja, o nosso compromisso é ajustar o que falamos com aquilo que fazemos. E eu me recordo de Divaldo Pereira Franco, também um nordestino, tal qual os queridos amigos que nos ouvem nesse momento, chegava muitas vezes na Mansão do Caminho, acabrunhado, triste, e Joana de Ângeles se aproximava dele e perguntava: meu filho, o que se passa? Minha irmã, eu faço palestras o dia inteiro, eu abraço as pessoas, eu respondo consultas e ainda recebo tantas críticas. E ainda as pessoas me endereçam vibrações negativas. E Joana, meu filho, levanta, aprende e segue em frente. Porque se as pessoas ainda não se conscientizaram por aquilo que você fala, é preciso que trabalhes e trabalhes cada vez mais, porque elas hão de observar aquilo que você faz. Palavras, o vento leva, agora exemplos arrastam. Então, que o nosso compromisso seja de dar o exemplo, seja daquela pessoa que muitas vezes é a desconhecida da casa espírita, mas a pessoa que trabalha, a pessoa que serve Jesus, a pessoa que o faz sem esperar qualquer tipo de recompensa, sem a mão esquerda saber do que faz a direita. Para vocês aí é o contrário, tá, gente? E o último compromisso é o compromisso de servir cada vez mais. Porque quando lavava os pés dos seus apóstolos, lá na última grande ceia, é uma cena até bastante engraçada, porque abaixando-se para lavar os pés de Simão Pedro, Pedro lhe diz: mestre, tu vais lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar os teus pés. Eu é que sou o servo. E Jesus lhe diz: Simão, Simão, se eu não lavar os teus pés,
não terás parte comigo. Bom Jesus, se é assim, não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. E Jesus, bom, eu imagino que ele deva ter sorrido naquele instante. Simão, Simão, eu estou lavando os seus pés para que vocês saibam que todos no mundo somos servidores. Somos aqueles que devemos estar a serviço uns dos outros. Eu sou o vosso mestre, disseste bem. Mas não pense que eu vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir. Essa é a proposta de Jesus. Talvez essa deva ser a grande proposta da nossa oração natalina, perguntando a Jesus onde eu posso servir mais, onde eu posso ser mais útil, porque cada dia da nossa vida é um compromisso que fazemos com Ele, é um compromisso que estabelecemos com Ele, é a nossa melhor hora de praticar a caridade, de estabelecer o amor e de estar onde o serviço no bem nos conclama. Há uma frase do Rotary Club que eu costumo citar nas minhas falas, nas minhas palestras, que diz mais ou menos assim: quem não aprendeu a servir, não serve para viver. Talvez seja uma frase um tanto quanto pesada. Vamos ressignificar e dizer assim: quem não nasceu para servir, ainda não aprendeu a viver. Que nós possamos, por ocasião do Natal, pensar em Jesus, nos reconectar a Ele, já que Ele veio trazer a água viva, a água da nossa renovação, a água da nossa transformação moral e estabelecer com Ele esses compromissos. Lembrar com Ele dessas propostas na nossa oração de Natal. Senhor, ajuda-nos para que eu possa amar mais, para que eu possa perdoar mais, para que eu possa combater em mim a hipocrisia, desapegar-me dos bens materiais, mas, sobretudo, servir sem cessar. Eu agradeço o convite do Prós e Bem, o pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes. Eu agradeço por esses minutos de espiritualidade e de vida passado com cada um de vocês. Eu agradeço pela possibilidade, para mim é um presente, de falar em Jesus no seu Evangelho. E eu quero agora, olhando nos olhos, eu vou tentar olhar para a câmera, olhando nos olhos de cada um de vocês, coração a coração, dizer: meus amigos, não percam a esperança. Agradeçam sempre. E se aproximando do Natal, adentrando o Ano Novo, pensem, Jesus está conosco. Ele nunca se afasta de nós. Ele está a braços com cada um de nós, socorrendo-nos nas nossas misérias e nos guiando pelos caminhos da paz, da esperança, da tranquilidade e do seu erguimento espiritual. Venha então, Jesus amigo. Vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Feliz Natal. Que Jesus esteja com cada um de vocês, com as vossas famílias, com o nosso Brasil, com o nosso mundo. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.